Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Juliano, da Clarity Everyday. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto bem interessante, que é o seguinte: como que a gente pode lidar com as nossas frustrações? Pode parecer um pouquinho pretensioso a gente querer resolver de uma forma mais definitiva as nossas frustrações que a gente tem na nossa vida, mas eu garanto para vocês o seguinte: se vocês me acompanharem até o final desse vídeo, eu vou dar dicas muito importantes e realmente efetivas para você aprender a lidar isso com você e você nunca mais ter esse problema na tua vida. Vamos lá? Eu quero falar para você sobre essa grande habilidade que todos nós devemos ter, que é uma habilidade para a gente aprender a lidar com frustrações, com situações que acontecem na nossa vida e que deixa a gente muito mal, que deixa a gente para baixo e que bate aquele desânimo. Quem nunca teve isso, né? Quem nunca esperava alguma coisa, aconteceu o que não queria, ou nem esperava nada, mas aconteceu uma coisa que você não estava desejando, nem queria que aquilo acontecesse, veio aquilo e você se sentiu extremamente frustrado. Quem nunca fez isso? E existe um senso comum entre as pessoas que, assim, a gente não deve gerar expectativa nas coisas pra gente não se frustrar. Na verdade, a gente ouviu isso, né? Aposto que você também já ouviu. Ah, não fique com a sua expectativa tão alta porque você pode se frustrar depois. Ok. Por um lado, essa dica ela é interessante, ela é boa, né? A gente não gera expectativa, então a gente também não se frustra. Só que tem um detalhe interessante. Toda vez que a gente também não cria uma certa expectativa, a gente não se empolga com as coisas, a gente não fica entusiasmado, a gente também perde um composto, a gente perde um estímulo emocional muito forte, muito importante pra gente. A pessoa que falou muito tempo atrás, eu nem lembro mais o nome dele, que falava assim: nada grande na vida, no mundo, foi alcançado sem entusiasmo. Então entusiasmo, um pouco do que eu tô fazendo aqui agora, é entusiasmado, é animado e tal, é um combustível importante para nossa vida. Quem não tem entusiasmo não convence ninguém, precisa desse componente emocional, isso é realmente muito importante. Mas toda vez que a gente tá muito animado, muito empolgado, a gente também cria uma certa expectativa sobre aquilo que a gente tá animado, não é verdade? Então, como é que a gente lida com isso? Tá? Como é que a gente lida com essas duas coisas? Se a gente cria uma expectativa e acontece o contrário, a gente se frustra. Mas se a gente está ali muito na expectativa, muito animado, né? E porque é importante isso acontecer, é algo que é um combustível, como é que acontece, né? Como é que a gente mantém isso quando acontece uma situação que nos deixa para baixo? Então vamos falar sobre isso agora. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é o seguinte: eu vou explicar um pouquinho do processo que acontece com todas as pessoas quando a gente gera algum tipo de trauma, algum tipo de frustração na nossa vida. Então começa o seguinte: imagina que aconteceu algum fato na tua vida. Então imagina que, sei lá, você estava dirigindo e alguém bateu no seu carro. Então houve aquele choque inicial. Naquela situação, você, como qualquer ser humano, vai se sentir um pouco estranho, vai se sentir mal. É um choque, é um susto, qualquer coisa que aconteça. Então, esse primeiro passo, esse primeiro acontecimento, sobre qualquer ponto de vista que você possa pensar, acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo passa por alguma situação ruim. Então é o caso de uma frustração. Você desejava fazer alguma coisa e de repente aquilo não aconteceu. Só que, se você mantém aquele estado emocional pela batida do carro, por uma frustração, o que quer que tenha acontecido, por algumas horas e dias, isso vai afetar o seu humor. Então quando a gente fala com uma pessoa, essa pessoa é mal-humorada, ou está mal-humorada, por que a gente fala isso? Porque a pessoa está num momento, numa situação que ela está vivenciando alguma emoção que ela não trabalhou bem do passado. Algum fato que aconteceu, o carro que ela bateu, uma frustração que aconteceu, ela não soube lidar. Se a gente leva esse estado emocional ruim, nocivo, negativo, mais pra frente, isso passa de humor para ser o nosso temperamento. A gente começa a ser um pouquinho mais isso. Então a gente não fala assim: tal pessoa tem um temperamento mais agressivo, tal pessoa tem um temperamento mais de qualquer forma. Isso significa o quê? Que ela sustentou algum tipo de emoção, algum tipo de estado emocional, né? Pode ser mental e emocional, por muito tempo, e aquilo se tornou um temperamento dela. Ela passa a ser um pouco mais assim. Então ela começa a assimilar aquele estado emocional por muito mais tempo. Só que dá para piorar. Se você mantém esse estado emocional lá de uma batida de carro, de uma frustração que aconteceu e você não lidou bem com isso por muito tempo, por muitos anos, por muitos meses que pode acontecer, você não conseguiu resolver aquilo, o teu carro era tudo pra você, você bateu o seu carro e você tá indignado há muitos anos, há muito tempo, por causa daquela batida de carro. Isso passa a ser a sua personalidade. Então quando a gente ouve falar de personalidade, temperamento, humor, isso na verdade faz parte do mesmo caminho. Um caminho que foi sendo solidificado de uma emoção que você não trabalhou. Isso pro bem ou pro mal, tá? Se você teve uma emoção positiva e manteve essa emoção positiva, você vai ter um temperamento, um humor
muito positivo, uma personalidade muito positiva. Então é um processo linear, que aquilo vai se reforçando e vai se tornando parte de você. Então olha que interessante, o começo, aquele fato, aquela situação acontece para todo mundo. A diferença entre as pessoas é o quanto cada pessoa consegue trabalhar isso, quando cada pessoa consegue tirar aquele componente de frustração, aquela sensação ruim e resolver a sua vida logo, e passar para frente e seguir adiante. Essa é a grande diferença. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje com relação a isso. Como a gente consegue, né, passar de uma situação que aconteceu com você, que poderia te frustrar, por uma outra situação onde você não somatiza isso, não leva isso adiante, tá? Inclusive, estou falando aqui de humor, temperamento e personalidade, mas isso pode se tornar, inclusive, doenças, né? Se você acumula algo negativo por muito tempo, isso pode ser realmente ruim para você. Então eu vou elencar aqui 4 passos para você justamente lidar com essas frustrações, essas situações que você não gosta e que você não quer ficar por muito tempo ali. Como é que a gente faz para sair dessa sequência de coisas ruins que vão só se somatizando e piorando a nossa vida? Então, número 1, primeira coisa é você constatar, é o reconhecimento de que você está entrando naquele estado negativo, de frustração, de pensamento ruim, de sensação ruim, que pode piorar muito para frente. A primeira coisa. Segunda coisa, muito básica, muito rápida de você fazer, respirar. Já melhorou, já mudou muito aqui. Só essas 3 respirações já mudou toda a minha forma de pensar aqui com vocês. Então, quando a gente respira, a gente sai daquele estado emocional, que estava muito intenso, estava muito forte, e a gente leva a nossa consciência, não do emocional, não fica mais no emocional, mas leva para a mente, para o pensamento. E é aí que a gente consegue passar para a terceira fase, que é só aí que a gente consegue fazer, que é a injeção de lógica. Na injeção de lógica é quando a gente vai fazer justamente um pensamento, uma reflexão do que está acontecendo ali. Porque isso aqui que eu estou falando para você, você provavelmente está sentado na sua cadeira, ou você está em algum lugar tranquilo, acomodado, assistindo esse vídeo. Só que na real, no dia a dia, quando acontecer uma situação, provavelmente você está ali numa situação que você não está confortável. Aconteceu uma situação, aconteceu como exemplo lá do carro, qualquer coisa que tenha acontecido, e você está se sentindo mal, então você não consegue estar tão raciocinando como você está raciocinando nesse momento. Mas a respiração vai te ajudar nisso, para você lembrar disso que eu estou te falando, por exemplo. Essa injeção de lógica, essa racionalização vai acontecer depois de que você esteja bem. Então a primeira coisa que você faz, depois daquele momento que você vê que está acontecendo, é respirar e em seguida já, aí sim começar a pensar, que é o terceiro passo. É pensar sobre aquilo, é refletir sobre aquilo, é perceber o que está acontecendo e compreender justamente isso. Lembrar desse vídeo que eu estou te falando aqui, que não adianta você ficar muito tempo naquele estado emocional, aquilo só vai piorar. Então nesse momento o que você pode pensar? Que injeção de lógica é essa? Por exemplo, aonde você quer chegar? Você bateu o seu carro, mas o seu objetivo de vida era dirigir o seu carro para sempre, nunca parar? Era esse o objetivo ou você tem coisas mais para frente para fazer? Então quando você injeta essa lógica, quando você pensa assim, pô, é só um carro, é só uma batida, tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. Aconteceu uma coisa que te frustrou, uma situação que te deixou frustrado. Qual é o teu objetivo? Pô, eu quero continuar indo para onde eu queria, eu quero continuar sendo aquela pessoa que vai alcançar os objetivos, vai alcançar as metas. Então continua focando naquilo que é o seu direcionamento, seu objetivo, suas metas. A direção você não deve perder nunca. E aí entra uma questão muito interessante que eu até já falei em outros vídeos. Nós precisamos ter direção na vida. Aonde você quer chegar? Porque se você não tem direção, você vai ficar preso nessas pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. Uma batida de carro, alguém que te fala uma coisa estranha, que você não gostou, uma coisa que você tinha expectativa que acontecesse e não aconteceu como você queria. Vai acontecer isso muitas vezes, desculpe falar isso, mas vai acontecer muitas vezes na sua vida e a gente vai precisar lidar com isso. Então esse é o ponto mais importante de tudo isso. A gente conseguir rapidamente, mas muito rápido, sair de um estado negativo, respirar para recobrar a mente, os pensamentos, a coisa mais racional, mais lógica, e pensar nisso. Pô, é isso que eu quero ou eu tenho coisas mais importantes para fazer para frente? E seguir adiante. Agora, eu falei que eram 4, né? Nós chegamos ao número 3, agora o número 4. Mas antes de eu te falar a última, que é essencial, obviamente, eu quero que você curta aí o vídeo. Se você está gostando, já chegou até aqui, curta lá, né? Aperta o dedo aí no curtir. Depois, se você tiver alguma pessoa que precisa ver esse vídeo, manda para ele também, tá bom? Ajuda a fazer o nosso canal crescer também. Bom, e a última? Depois que você percebeu a situação, respirou para conseguir pensar um pouquinho mais e sair do estado emocional alterado que você estava, o que você faz? Aí você tem que agir. Porque cada vez que você age,
você está promovendo uma nova ação muito parecida com aquela reação que aconteceu quando o carro bateu, quando aconteceu qualquer coisa na tua vida e você se sentiu mal. Ao agir, você quebra esse estado emocional e até o estado mental e vai fazer alguma coisa. Você realmente se move. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente ouve, né? Alguém falando assim, deixa disso, bola pra frente, vamos fazer. Então o que a pessoa tá falando? Vai fazer alguma coisa, segue em frente, né? Muda a tua vida, vai fazer alguma coisa diferente. E isso é a dica principal. Então se você já chegou na conclusão, tipo, putz, isso é besteira, eu tenho que manter o meu foco, tenho que fazer aquilo que eu queria, então vai fazer. Vai fazer. Age da forma como você gostaria que acontecesse. Mesmo que lá dentro você ainda esteja ali meio chateado com a situação. Não interessa. O importante é você agir. Então eu vou revisar rapidamente com você. Primeiro, reconheça o estado, reconheça o que está acontecendo. Perceba aquilo que você identificou como uma besteira que você está fazendo. Respira para ajudar você a pensar melhor, a você recobrar o racional e o lógico. O terceiro, a injeção de lógica. Né? Pensa no que você quer fazer, no que você tem a ganhar, no que você tem a perder, ficar ali naquela situação. E a quarta e última parte, siga em frente, realmente vá para frente. Faça alguma coisa que saia, tire você daquele ambiente, haja de alguma forma para que você não fique atrelado àquela situação por mais tempo, porque a gente já sabe pela experiência que ficar ali vai nos levar para um estado final de uma personalidade mais rancorosa, mais triste, mais chateada, talvez até mais depressiva. Tá bem? Siga essas dicas, coloque em prática que eu tenho certeza que isso vai funcionar para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o que você achou, deixa suas dicas, o que você faz para trabalhar isso, né? Para você resolver essas situações também do dia a dia, lidar com frustrações, quero saber também a sua opinião, tá bem? E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo, até lá, valeu!